Minha torcida do Botafogo, boa tarde, vamos lá que eu tenho alguns temas importantes para conversar com vocês. A situação do zagueiro Canu, o Corinthians ofereceu 3 jogadores mais o perdão da dívida, só que o Botafogo não quis, o Botafogo rejeitou. Desses 3 jogadores que o Corinthians ofereceu, eu sei o nome de um, vamos conversar sobre isso. Tem a situação também do John Textor, o cara que comprou o Botafogo e pela primeira vez na madrugada de hoje, ele interagiu com a torcida botafoguense lá no Twitter. Pela primeira vez, o John comentou ali, fez uma publicação envolvendo o Botafogo, né? E para fechar, vamos falar sobre o John também, porque o Gustavo Poli, jornalista, lá no podcast do IGE, disse o seguinte, que talvez o Botafogo poderá ter um orçamento para o futebol de 200 milhões de reais. Vamos conversar sobre todos esses temas, mas antes, eu sou Iverson Santos, este aqui é o canal do Estrelas Conduz, sempre com 2 vídeos diários. O primeiro entra sempre 9 horas da manhã, o segundo entra sempre 5 horas da tarde. E o Corinthians tentou a contratação do zagueiro Canu e ofereceu o perdão da dívida, né? Lembra aqueles jogadores? O volante Jean, o lateral esquerdo Moisés e o zagueiro Iago, que o Botafogo na época trouxe emprestado do Corinthians e tudo mais. O Botafogo ainda tem essa dívida com a equipe lá de São Paulo, com a equipe do Corinthians, e eles queriam que fosse perdoada essa dívida, e os nomes aí, teve 3 jogadores, né, que o Corinthians também quis emprestar, porque o Corinthians, eu venho falando isso aqui no canal, ele não tem grana. O que ele tenta fazer? Quando ele tenta levar algum jogador para lá, ou eles pegam jogadores que estão sem contratos, ou eles tentam colocar jogadores na troca pagando a metade dos salários. E o Corinthians tentou fazer isso aqui no Botafogo em relação ao Canu. O Corinthians ofereceu 3 atletas mais o perdão dessa dívida. Só que essa situação não animou a diretoria do Glorioso e a informação é do jornal Lance. Dessa forma, o Botafogo recusou a oferta do Corinthians, que ainda não fez outra proposta, tá? A ideia do Glorioso é negociar o Canu apenas por uma boa proposta financeira. Entretanto, o Corinthians não quer colocar dinheiro no negócio, eu acabei de falar. Canu tem contrato com o Botafogo até o fim de 2022 e a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato com outros clubes. Iverson, quem são esses 3 jogadores que o Corinthians colocou no negócio e não agradaram a diretoria do Botafogo? Eu sei o nome de um. É o Luan, meio-campista, ex-Grêmio. O Luan, ele recebe cerca de 800 mil lá no Corinthians. A equipe paulista pagaria 500 e o Botafogo pagaria 300. Essa é a ideia do Corinthians e mais 2 jogadores. Esses outros 2, confesso para vocês que eu não consegui os nomes, não sei quem são. Mas esses 3, eu cravo para vocês aqui que é o Luan. O Botafogo no início até se animou um pouco, mas depois ali, até repercussão mesmo da torcida botafoguense nas redes sociais, porque o Luan, ele não entrega nada há muito tempo. E não vale a pena a gente pagar 300 mil no Luan. Ele ganha 800 mil no Corinthians, isso é um absurdo. Porque o Luan não joga bola, só jogou bola no Grêmio. A verdade é essa. Então, o Botafogo até se animou ali no início, mas depois o Botafogo botou os pés no chão e viu que não teria condições de pagar isso no Luan. E ele também não merece ganhar isso, porque o Luan já não entrega há muito tempo. E vamos ver como é que vai ficar a situação do Canu, porque o Corinthians ainda não desistiu e para o Botafogo liberar, o Botafogo quer grana. Se o Corinthians pagar multa ou se o Corinthians vier com uma proposta boa, aí eles vão voltar a conversar. Tirando isso, o Botafogo não quer jogadores na troca, o Botafogo não quer que essa dívida seja perdoada, o Botafogo quer dinheiro pelo Canu, repito. A gente tem que decidir o destino logo do Canu, porque o Canu já disse que não quer ficar, os seus empresários, só tem mais 1 ano de contrato, e se a gente ficar colocando o Canu dentro de campo sem ele renovar, a gente vai valorizar ele e depois ele vai acabar saindo de graça, assim como aconteceu com o centroavante Rafael Navarro.
E muito perto de se tornar investidor majoritário do Botafogo, já com pré-contrato assinado para a SAF do clube, o empresário John Textor interagiu com os torcedores alvinegros pelo Twitter na madrugada desta terça-feira, dia 28/12. O americano se animou com uma festa feita pela torcida do Fogão lá no estádio Newton Santos. Acionista aí do Crystal Palace, da primeira divisão da Inglaterra, John compartilhou um vídeo de botafoguenses cantando em polvorosa na saída do estádio Newton Santos, o que geralmente acontece após importantes vitórias do Botafogo jogando dentro de casa. Abre aspas aí para o John nessa publicação que ele fez na madrugada de hoje lá no Twitter. Ele escreveu o seguinte, ó: inacreditável, eu amo isso. Os torcedores do Crystal Palace e do Botafogo não poderiam ser mais parecidos. Escreveu aí John na rede social. O John aí, cara, E lá eu esqueci o nome, né? Na biografia, eu não sei como é que fala o nome ali no Twitter, ali, onde você escreve ali algumas situações, tava o nome só do Crystal Palace e ele já atualizou. Ele botou o nomezinho do Botafogo lá também. Então o homem tá muito perto de chegar, o homem tá muito perto de comprar mesmo o Botafogo. E ele lá no Twitter, e a torcida do Botafogo invadiu os comentários. Ficamos malucos com isso. Isso foi de madrugada, cara. Na hora que ele postou, eu tava no Twitter. Na hora que ele postou, eu vi. Já fui lá e comentei. Botei lá, a gente vai receber você no aeroporto assim, fazendo festa. E a gente tem que receber esse cara lá. Se a gente receber o Honda, a gente tem que receber esse cara no aeroporto, para ele já desembarcar, já sentindo o clima, como é que é aqui, e não querer ir embora mais, né? E, pra gente fechar, ainda falando do John, o Botafogo pode mudar a sua condição financeira e seu poder de investimento. A chance aí de o orçamento para o futebol ser de cerca de 200 milhões anuais após o acerto com a Ingley Holding do empresário americano John Textor na SAF alvinegra. A informação foi dada pelo jornalista Gustavo Poli no podcast do GE. Abre aspas aí que o Gustavo disse o seguinte, ó: é algo capaz de mudar completamente o patamar. Em breve, já está começando a discussão da próxima venda de direitos e liga, então está sólida, é importante para não aceitar qualquer coisa. Nessa transição, o Botafogo aceitou o campeonato carioca, que foi horrível no ano passado e vai ser horrível esse ano. Se tiver grana, o que esse ano não tem para pagar o salário de janeiro, a primeira coisa que se ouve é falar que vai ter aporte empréstimo para resolver as pendências atuais mais urgentes. O clube muda de figura e passa a respirar. O Gustavo disse o seguinte também: a gente ouve que o orçamento anual conversado para o futebol do Botafogo é na casa de 200 milhões, o que envolve encargos e base. Então é o seguinte, segundo Gustavo Poli, o orçamento quer dizer o quê? O orçamento não é uma coisa que está concreta, o orçamento é que pode acontecer do investimento no futebol pelo John, seja de 200 milhões. Isso envolve base, profissional, envolve um monte de coisa. Não é só para o futebol masculino, profissional, não. Envolve outras situações. Mas se para o futebol mesmo, profissional, se ele investisse 120 milhões só 120, daria uma folha salarial por mês de 10 milhões. Uma folha salarial por mês de 10 milhões dá para montar um baita time. Lembrando que a nossa folha hoje é cerca de 3 milhões. Sem a SA, estava previsto que ela subisse para 5. Imagina se esse cara dobra a folha para 10. Dá para montar um time bom. O Atlético Paranaense, ele foi campeão da Sul-Americana, ele foi campeão da Copa do Brasil com uma folha salarial de 3 milhões. Imagina o Botafogo com uma folha de 10 milhões. Então agora resta a gente aguardar para ver se vai ser isso mesmo. Vamos ver o que o John vai fazer. Mas repito, se ele colocasse 120, não precisa nem de 200. Separa para base, separa para outras situações. Se desses 200 ele pegasse 120, investisse no futebol do Botafogo profissional, daria uma folha por mês de 10 milhões e daria para montar um baita time. Se você chegou até aqui, obrigado, inscreva-se no canal, fortaleça com seu like, ative o sino para receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Fogão, gosto mais de você do que de mim.